Fala pessoal, bem-vindo ao módulo 4 aí do curso do PowerBox, tá? E eu vou estar explicando aqui nessa aula, né, como trabalhar com criação de formas, textos, cores, né, cores em degradê, sobreposições de imagem, né, nas camadas aqui em cima, combinações de elementos e imagens para a criação do seu produto. Então, depois do Photoshop aberto, vamos estar criando aqui um arquivo, né? Um novo arquivo aqui. Vamos criar um arquivo aqui no formato de impressão, no tamanho... Vamos criar no tamanho A3, tá? Que é 297 por 420 milímetros. Ou pode ser até na 4. Vamos criar na 4 aqui, tá? Só para fazer a composição da imagem, tá? E a primeira coisa que eu vou estar explicando é que quando você cria um arquivo, no caso aqui vocês já aprenderam a dar o zoom com o botão de rolagem do mouse, né? Então isso aqui facilita bastante. Caso vocês estejam perdidos em alguma área, né, do Photoshop aqui, basta clicar com o botão direito do mouse e ajustar a tela, tá? Ou se você quiser ver, né, a estrutura no formato em 100%, você clica com o botão direito e coloca 100%. Que vai abrir a estrutura completa aí do teu arquivo, tá joia? Vamos ajustar aqui. E lembrando que aqui do lado direito a gente tem, né, as camadas, né? No caso aqui a gente tem um plano de fundo. Eu sempre tiro esse cadeadinho aqui para mim poder manipular esse plano de fundo. Então quando eu tiro o cadeado, eu consigo dar um duplo clique aqui e abrir o estilo de camada, né? O que a gente tem aqui no estilo de camada? Aqui no estilo de camada a gente tem várias opções aqui. Eu não vou estar explicando uma por uma, por quê? Porque são opções que muitas vezes a gente nem usa. O que eu mais uso aqui é o que? É sobreposição de cor, né? Que é para colocar uma cor no fundo. Então quando você habilita a caixinha aqui, ó, você clica no nome, tá? E aqui você clica aqui na cor. E você seleciona a cor que você quer no fundo, tá joia? No caso vamos deixar aqui em preto. Dá um OK, em um OK. Outra coisa que eu uso bastante aqui na camada, né, dá um duplo clique, né, para abrir o estilo de camada, é o degradê. O degradê também eu uso bastante aí para estar fazendo algumas formas de fundo. Então eu vou explicar um pouco agora sobre o degradê. Você clica para selecionar a box e você clicando no degradê, você vai ter algumas opções aqui de estilo. Então você vai ter o linear, radial, ângulo, refletido, diamante. No caso eu uso só o linear e o radial. Eu não uso essas outras três opções aqui, tá? Então o que é o linear? O linear ele começa com uma cor. Se você selecionar o ângulo aqui, você consegue colocar o início e o fim da cor que você está querendo que destaque para mais claro ou talvez para mais escuro, tá joia? Então, por exemplo, vamos deixar no linear aqui, vamos mover aqui para 90. O ângulo ele está em 90%. Você clicando aqui em cima, aqui, ó, em degradê, você vai clicar bem na cor. Você dando um clique, ele vai abrir uma grade aqui para você, né, uma box aqui com várias opções de degradê. Eu não uso nenhuma delas, tá? Geralmente eu clico aqui no branco e preto aqui, ó, que é padrão, e aqui eu seleciono a cor do degradê que eu quero usar. Então você clicando aqui embaixo, aqui ó, bem nesse quadradinho preto e branco, você consegue selecionar as cores. Então vou clicar aqui no quadradinho preto, tá? E vamos colocar aqui uma cor, vamos puxar para amarelo aqui e um pouco mais escuro. É isso, joia. Para confirmar, você dá um OK e você vai clicar aqui no branco, tá? E vamos colocar uma cor um pouco mais clara. Vamos puxar aqui em cima. Dá um OK. Pode ver que ele começa, né, na cor escura e ele vai dando o efeito de degradê até chegar na cor clara. Se você quiser controlar esse degradê aqui, você pode estar movendo, né, tanto essa caixinha quanto essa para a cor que você quer em destaque. No caso aqui eu vou mover o escuro, né, vou clicar com o botão esquerdo, vou segurar e vou puxar aqui um pouquinho mais para frente. Então o escuro ele sobressaiu mais. E no caso do amarelo eu vou puxar só um pouquinho também, cliquei, segurei, puxei um pouquinho para aparecer um pouco amarelo. Eu quero que
esse escuro aqui seja um pouco mais escuro. Então vou lá de novo, clico na box, clico na cor e vou diminuir um pouquinho aqui a tonalidade dele. Beleza, gostei dessa cor, você dá um OK. OK para confirmar e OK. Então aqui basicamente eu uso sobreposição de cor, que é para usar uma cor sólida, e eu também uso o degradê para usar uma cor, né, com estilo diferenciado. Um outro efeito que eu uso também, que é o brilho, tanto o brilho interno quanto também o brilho externo, que é aquele efeito que dá como se fosse uma luz por trás do texto ou talvez da imagem. Só que dependendo do texto e da imagem não encaixa muito bem, então eu prefiro fazer manualmente. Eu vou estar explicando isso aqui no decorrer do curso aí, tá joia? Então vamos confirmar essa cor aqui, OK, perfeito. Lembrando que para você mover a camada, ela sempre tem que estar selecionada aqui, ó, tá? E por exemplo, se eu coloco um texto aqui, deixa eu colocar um texto aqui só como exemplo, texto, e eu quiser mover o texto, eu tenho que estar com a camada do texto selecionada. Então se eu tiver com essa camada aqui e quiser mover o texto, eu não vou mover, eu vou estar movendo o fundo, né? Por exemplo, movi o fundo sem querer, ele parou aqui. Então você vem, segura o Ctrl e o Z para voltar. Vamos lá, seleciono o texto com o botão esquerdo do mouse e agora o texto está com a seleção em cima dele. Tá joia? A gente tem dois tipos de seleção aqui, que é mostrar o contraste, né? Você mostrar aqui essa área de transferência ou seleção automática. Então, por exemplo, eu estou com esse fundo selecionado, mas eu quero mover o texto. Se essa caixinha tiver selecionada, seleção automática, e eu clicar aqui no texto, ó, bem em cima dele, ele vai estar selecionando o texto. Só que eu não costumo deixar essa caixinha selecionada, por quê? Porque muitas vezes a gente usa brilho, né, efeitos de composições aí no fundo da imagem, que ela pega por cima do texto e das outras camadas. Então quando você vai clicar ali, ela vai estar selecionando, na verdade, a camada do efeito e não o texto. Então eu sempre deixo isso aqui desativado, tá? E eu sempre me oriento aqui pela barra das layers aqui, tá joia? Vamos apagar isso aqui. Pode ver que para apagar, eu cliquei, selecionou o texto, eu vou dar um delete. Ou vou dar Ctrl Z para voltar. Eu posso clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar aqui, ó, para a lixeira e soltar, que também deletou, tá joia? Vamos começar fazendo o recorte dessa imagem aqui, ó, tá? Essa é uma imagem que eu peguei aqui do FreePic, que é uma imagem grátis, tá joia? Para usar essa imagem, eu vou recortar pelo Canva, tá? Eu já mostrei para vocês aí que tem algumas ferramentas aí que vocês podem estar utilizando para fazer o recorte. Então no caso meu, eu vou usar o Canva, tá joia? O Canva ele sempre deixa salvo aqui as últimas configurações que você fez de recorte, tá joia? No caso aqui deu erro, então eu vou criar um novo, tá? Tamanho personalizado, 4000 pixels por 4000 pixels. Criar novo design. Ele vai carregar aqui, vai abrir uma área de ferramenta aqui para eu estar fazendo o recorte, tá? Tá pronto aqui. Então eu vou minimizar, vou puxar a minha imagem lá para dentro do Canva, tá? Soltar aqui na área de recorte que eu vou estar utilizando. E aqui eu vou aumentar a imagem no tamanho que eu quero usar, tá? Vou estar usando a imagem aqui mais ou menos desse tamanho. Beleza, vou clicar fora, clico novamente na imagem, editar imagem e remover o fundo. Vou estar removendo o fundo dessa imagem aqui por completo para poder estar utilizando aí na ferramenta. Dependendo do tamanho da imagem, né, de quantos pixels ela tiver, ela pode ser que demore um pouco mais para fazer o recorte ou um pouco menos. No caso aqui já recortou, pode ver que o recorte sai
perfeito praticamente, né? Se você estiver utilizando qualquer outra ferramenta de recorte aí, provável que vá sair no mesmo padrão de recorte, tá? Vou compartilhar aqui, clicar em baixar imagem e selecionar fundo transparente, tá joia? Prontinho, já selecionou e eu vou baixar a imagem. No caso do meu computador, eu estou com as imagens, né, configuradas para serem salvas na minha área de trabalho. Então ela já foi direto para a área de trabalho aqui, certo? Então eu vou pegar a imagem aqui e vou jogar lá para dentro do documento. Você pode ver que eu só cliquei com o botão esquerdo, segurei, arrastei e vou soltar aqui dentro do Photoshop. Beleza, tá solta aqui. Eu posso estar movimentando ela aqui, tá? Posso estar dando 2 cliques para confirmar a seleção. Eu quero aumentar e diminuir o tamanho, só que eu estou com a ferramenta Zoom selecionada. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima na ferramenta de seleção, vou clicar nela, ela vai abrir a minha área de seleção e aqui sim eu consigo estar clicando, aumentando e diminuindo o tamanho da minha imagem. Lembra que sempre tem que estar segurando o Shift, tá? Segura o Shift, clica aqui no cantinho aqui, ó, na área superior ou inferior, e para você estar aumentando ou diminuindo proporcionalmente o tamanho da imagem, tá joia? No caso eu vou fazer uma imagem simples aqui, só de conteúdo para a gente estar fazendo essa aula, mas aí vocês podem estar fazendo qualquer tipo de imagem com as mesmas técnicas, tá joia? Então no meu caso eu vou estar aumentando aqui mais ou menos desse tamanho, ok. Vou puxar aqui, ó, mais ou menos aqui pro canto. Vou diminuir só um pouquinho, vou clicar de novo, diminuir um pouco. Ok, selecionei, vou subir um pouquinho mais ela. E beleza. Só que essa imagem ela tá muito branca, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Em imagens, ajuste e cor seletiva, eu consigo só selecionar a cor que eu quero estar trabalhando aqui dentro da imagem. No caso eu quero estar adicionando um pouco de vermelho e um pouco mais de preto em cima do vermelho, para deixar a imagem um pouco mais realista. Então o que eu vou fazer? Depois de selecionado a caixa da cor seletiva, eu vou movimentar o vermelho aqui para adicionar o vermelho, tá? Lembra sempre de estar conferindo para você não estourar a imagem. Se eu colocar muito vermelho, ela vai ficar meio rosada. Se eu tirar o vermelho, vai ficar praticamente aí branca e preta. Então toma cuidado aí para não estourar as cores do teu arquivo, da tua imagem aí, aumentando ou diminuindo demais, tá joia? Então vou aumentar um pouquinho aqui e vou puxar o preto um pouco para baixo, tá vendo? Dá um pouquinho mais de realismo aí na imagem. Aqui nessa caixinha visualizar, se ela não tiver selecionada, seleciona ela que você vai conseguir enxergar em tempo real aí os ajustes que você vai estar fazendo, tá joia? Pra mim tá ok aqui, fechou. Só que aqui, vocês podem ver que aqui o recorte ele tá muito seco aqui na parte de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a borracha e vou vir apagando bem devagar aqui para ela fazer um recorte suave. Só que para apagar a imagem, ela tem que estar no formato rasterizado. Então como que a gente vai fazer? Você vai clicar com o botão direito na layer da imagem, vai vir aqui em rasterizar camada. Rasterizou a camada, prontinho, ela já está pronta para receber a edição. Você seleciona a borracha, confere se o pincel está no modo, né, de opacidade. Aqui você diminui, que eu já expliquei na outra aula, segurando o Alt, e com o botão direito clicado, para o lado direito você aumenta o tamanho, para o lado esquerdo você diminui o tamanho da tua borracha. E daí você ajusta, no caso meu aqui, ó, mais ou menos aqui eu acho que tá bom. Vou vir apagando aqui. Vou aumentar um pouquinho, dando um clique, né? Poucos cliques aqui, para não fazer um recorte, não apagar muito, tá joia? Depois de apagado,
tá joia. Essa imagem ela ainda está um pouco clara. Então o que que eu faço? Com a camada selecionada, eu vou diminuir um pouquinho essa luz aqui. Então você vem em ajuste, em imagem, ajuste, brilho e contraste, e você diminui um pouco o brilho. Tá vendo? Aí eu acho que ficou legal. Dá um ok, confirmou. Certo? E agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar uma imagem de sobreposição aqui no fundo, tá? Então vamos lá, vamos diminuir aqui o Photoshop. Pode até fechar aqui o Canva. Vou pegar essa imagem aqui, ó, que é um leão. Cliquei, segurei, arrastei para dentro do Photoshop e soltei. 2 cliques para confirmar. E a imagem ela tá por cima da minha imagem de recorte. Então o que que eu vou fazer? Eu quero que ela fique por trás, por baixo. Eu vou clicar nela aqui com o botão esquerdo, vou arrastar aqui para baixo do meu recorte e vou soltar. Lembrando que você sempre tem que se atentar em arrastar bem em cima dessa linha aqui, ó. Porque daí você solta, fica certinho, senão você acaba se perdendo aí na hora de arrastar e colocar as suas camadas aí na área certa. Tá joia? Então vou colocar aqui, vou diminuir um pouco o tamanho, vou puxar para a lateral aqui, vou diminuir mais um pouco, beleza, vou clicar na minha imagem do recorte, eu vou aumentar um pouco, para ela ficar meio em composição com o tamanho da imagem do leão, tá? Confirmei. Aí você vai ajustando, pode ver que eu estou ajustando aqui, ó. Estou colocando o leão como se tivesse bem por trás dele. Clico na imagem de cima, movimento. Clico na imagem de baixo, movimento. Aí, ó, beleza. Pra mim, aqui eu acho que tá perfeito. Só que, se eu pegar essa imagem do leão, vim aqui na opacidade, clicar e diminuir a opacidade, até que fica legal, só que eu não quero fazer isso, eu quero colocar um efeito como se fosse de sobreposição. O que que eu vou fazer? Deixa a opacidade ali no 100% por enquanto, tá? Você clica na imagem, rasteriza, eu costumo, né, depende muito aí do arquivo que eu estou montando. Nesse caso, eu acho interessante fazer o que? Dar um Ctrl U, tá? Para abrir a matriz de saturação, ou você pode achar também aqui em, acho que em imagens, deixa eu só confirmar aqui, imagens não tá, você pode vir aqui em ajustes, também tem aqui o matriz de saturação, só confirmar, aqui ó, matriz de saturação, tá? No caso aqui eu vou estar aplicando direto na minha imagem, não vou estar colocando como se fosse uma camada, né, como se fosse uma camada sobreposta. Então eu vou estar usando direto na minha imagem, tá? Eu não vou estar aplicando aqui uma outra camada para estar usando esse efeito. Eu vou estar aplicando direto na minha camada. Então você clicando na imagem, você dá um Ctrl U e diminui a saturação. Eu costumo fazer isso geralmente quando eu vou colocar alguma imagem de sobreposição. O que é sobreposição? É você colocar a imagem como se ela estivesse fazendo parte aí de um fundo, né, fazendo parte aí de uma estrutura. Só que essa imagem ela vai seguir muito da cor que tiver no background dela. No caso aqui eu tenho um amarelo na parte de cima e o marrom na parte de baixo, então ela vai seguir essa estrutura. Então eu costumo usar muito esse matriz de saturação, diminuo a saturação, deixo branco e preto, para vir aqui ó, na camada de sobreposição e tá utilizando essas sobreposições aqui. E essas sobreposições aqui, ela não tem uma maneira correta de ser utilizada, tá? Isso aqui vocês vão estar fazendo o teste aí, que dependendo da imagem combina, ou dependendo da imagem acaba não combinando muito, tá joia? Então tudo é a base de teste. No meu caso, eu dou um clique aqui, ó, mais um clique,
tá selecionada aqui a caixinha, tá vendo que tá azul? E no teclado você pode ir colocando para baixo, tá vendo? Então ele foi de normal para dissolver, para escurecer e para multiplicação. E aqui você vai diminuindo e vai achando aí o ponto que você quer estar utilizando a tua imagem de sobreposição. No meu caso aqui, eu acho que multiplicação tá perfeito, beleza? Então coloquei, vou vir aqui, vou aumentar mais um pouco, é exatamente isso que eu queria. Vou selecionar, tá joia. Eu vou apagar essa área aqui, ó. Você pode ver que tem o recorte da forma do leão. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou vir, vou aumentar um pouco, vou estar apagando aqui, ó, a área do recorte do leão, vou aumentar. Pode ver que eu sempre apago para deixar os recortes bem mais suaves. Você não precisa estar recortando 100% da imagem. Muitas vezes aqui com a borracha mesmo, você consegue dar alguns efeitos bem interessantes. Tá joia? Beleza, gostei, o leão tá aqui. Uma coisa que eu acho legal usar, pode ver que ele tá ali, mas eu queria dar um pouquinho mais de contraste nele. Como que eu faço? Em filtros, tornar nítido, aplicação inteligente de nitidez. Eu vou fazer com que ele tenha um pouco mais de vinco aí no nas tuas linhas, né? Que ele fique um pouco mais destacado. Se eu aumentar demais o raio, eu deixo no personalizado, mas se eu aumentar demais o raio, ele acaba estourando. Por exemplo, ó, aumentei bastante, pode ver que ele perdeu a qualidade. Então eu sempre tento deixar aqui no meio termo aqui. Eu controlo o raio, a intensidade, tá? Para sempre deixar a imagem aí o mais suave possível. Ok. Beleza, agora a gente já tem uma imagem recortada, a gente já tem um background e a gente também já tem uma imagem de sobreposição. Só que eu quero colocar um brilho, eu quero fazer com que essas imagens aqui tenham um destaque um pouco mais interessante. E de repente, deixa eu só fazer um teste aqui. Vou clicar na camada do degradê ali e vou puxar ela para lateral aqui para ver. Ó, pode ver que eu movimentei o degradê que estava para baixo, arrastei aqui o ângulo para lateral. Eu achei que ficou interessante. Clica aqui no degradê e eu vou aumentar um pouquinho mais o amarelo. Diminuo a parte de baixo. Ok. Ficou interessante, tá vendo? Ficou melhor do que tava. Eu dou um Ctrl Z aqui para ver, eu consigo ver que tá bem melhor do que tava. Tá joia? Eu quero colocar um brilho aqui, quero colocar um efeito aqui, que é também de sobreposição, só que eu quero que pegue por cima de todas as camadas. Então vamos lá, vamos pegar aqui um brilho de flare. Vou puxar ele aqui para dentro e vou soltar. Ele tá lá por trás, eu vou arrastar ele para cima, tá joia? Vou aumentar o tamanho dele. No caso aqui você pode ver que eu estou até passando aqui da área de trabalho, que é justamente para que eu consiga fazer com que o efeito pegue por cima de todas as camadas. Tá joia? Aumentei, vamos colocar um efeito de divisão aqui, ó. Clica aqui, divisão. Pode ver que ficou um efeito ali, só que o efeito ele tá um pouquinho, sei lá, eu acho que ele tá muito grotesco. Deixa eu jogar por trás da imagem do recorte para me ver. Ficou legal, interessante. Eu vou aumentar um pouco mais. Aí, ó, por trás da imagem ficou bem interessante. Só que deixou tudo muito claro. Como que eu vou fazer? Vou lá na camada de degradê de novo. Pegar no degradê, vou colocar e vou aumentar o preto aqui, ó. Puxar aqui. A gente vai ter que apagar algumas áreas aqui, ó. No flare, que está com efeito de sobreposição, você rasteriza ele, clica na borracha e aumenta o tamanho, é claro, e apaga um pouquinho para deixar algumas áreas mais escuras.
deixando com que o efeito pegue somente ali na área que a gente deseja. Olha que interessante, ó, ficou bem legal. Ficou bem legal, mas bem legal mesmo. Isso aqui já dá uma capa de uma box perfeita. Mais um detalhe, eu quero colocar um detalhe por trás dele, tá? Eu separei um efeito aqui, ó, que é esse efeito aqui. Deixa eu abrir ele, clicando 2 vezes você vai abrir o efeito. Ele vai estar aqui, ó, Round Frame. Você com a seleção em cima da layer, você vai arrastar aqui para dentro e soltar, tá? No caso eu quero que fique por trás, tá por trás, eu vou diminuir o tamanho. Pra mim aqui tá ok. Eu vou rasterizar, no caso aqui já tá rasterizado, ó. Não precisa nem fazer mais nada. Eu só vou fazer o que? Eu vou apagar a parte de baixo, para que seja um efeito que só fique por trás dele ali, ó. Olha que interessante, ficou bem legal. Aqui no efeito de flare, a gente pode também estar utilizando aqui o ajuste de brilho e contraste, aumentar um pouco o contraste para deixar um pouco mais avermelhado, tá vendo? E o brilho também, ó, para deixar um pouco mais forte. Olha que efeito legal que a gente já conseguiu aqui. Isso aqui já dá uma capa de uma box perfeita. E vamos adicionar o texto, né? No caso aqui, vocês aprenderam, já está fazendo o fundo com degradê, com a cor, né, de sobreposição aí, sólida, fazendo a utilização da imagem, o recorte, o efeito de brilho e tudo mais. Vamos fazer o texto. Você clicando na área de texto aqui, e você clicando aqui em cima, aqui, ó, você abre a caixa de fontes, tá? E aqui vai depender das fontes que vocês tiverem no computador de vocês. Eu vou estar enviando para vocês aí um pack de fontes, né, que eu utilizo aqui para vocês estarem utilizando aí também, tá? Se de repente aí vocês quiserem utilizar as fontes que eu uso, vai estar aí como bônus aí para vocês, tá joia? Eu não uso muitas fontes, tá? Eu trabalho muito com Montserrat, Lato, com Agence, com Evogria. Eu não costumo usar muitas fontes porque são fontes que você acaba se perdendo aqui se você ficar mexendo muito nas fontes. Então eu uso algumas fontes que são meio básicas, meio padrão, mas que dão um efeito legal. No caso aqui a gente vai usar o Montserrat. Selecionei, né? Vou dar um clique só aqui, ó. Ele já abriu aqui a camada, tá? Aqui em cima a gente tem as configurações, se você quer ela centralizada, se você quer ela da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. No caso aqui eu vou deixar da esquerda para a direita. E aqui a gente tem a cor da fonte, ó. Né? No caso meu aqui tá esse rosinha aqui, mas eu vou colocar branco, tá joia? E vamos colocar aqui um nome, Lion. Terminei de colocar o meu nome, vou confirmar clicando aqui na área de seleção. Ele está aqui, só que ele está por baixo de todas as outras camadas. Eu vou clicar, segurar e arrastar lá em cima. Vou clicar aqui e aumentar o tamanho, tá? Centralizar aqui, ó, Lion. Só que eu vou colocar ela bold. Bold não, vou colocar ela black, para ficar um pouco mais cheio. Aumentar um pouco mais. Eu gosto muito, em vez de eu vir aqui e clicar novamente na camada de texto e criar um novo texto, eu dou um Ctrl J, que eu duplico esse texto aqui, depois eu só troco a escrita e, né, se é bold, se é negrito, se é itálico, eu só troco essas informações aí para não precisar ficar criando um por um, tá joia? Então vamos baixar aqui, Lion, vamos colocar um nome qualquer aqui, cursos. Passou um pouquinho aqui, mas não tem problema quando isso acontecer, você confirma aqui, você clicando você consegue arrastar. Vou diminuir o tamanho, ok. E aqui eu vou estar aplicando um efeito aqui que está nos estilos, que vocês vão estar recebendo aí também, tá joia? Só que está muito grande, vou diminuir um pouquinho mais. Cliquei nas duas camadas, olha que interessante, ó. Eu quero diminuir as duas, então eu vou clicar numa
segurar o Ctrl, clicar na outra aqui em cima e eu consigo diminuir o tamanho das duas, sem precisar diminuir o tamanho de uma e depois de outra, beleza? Então vamos em curso, vamos na área estilos e vou colocar um efeito de estilo aqui que vocês vão estar recebendo aí no pack. Lion cursos. Vamos colocar um Lions. Diminuir um pouco o tamanho. Beleza. Vamos clicar, segurar, selecionar os dois e movimentar. Beleza. Vamos aumentar um pouquinho mais o leão aqui, ó. Joia. Deixa eu só ver. Se você der um Ctrl J, você duplica a camada já com efeito de multiplicação. Você pode ver que ele duplicou, mas já manteve o efeito de multiplicação. No meu caso aqui, eu acho interessante, porque vai deixar o fundo um pouco mais escuro. Tá joia? Então eu aumentei. Deixa eu só pegar esse flare aqui e ver se aqui em cima tá lá embaixo mesmo. Tá, joia. Beleza, e é isso, entendeu? Se a gente quiser trabalhar com degradê, por exemplo, no Lions aqui, a gente clicando na camada, é o mesmo fundamento aí do fundo. Você vai clicar na sobreposição em degradê, tá? Clica, você seleciona a caixinha em degradê, seleciona aqui o branco e preto, para ele zerar, dá um OK primeiro, ajusta aqui, ó, 90, pronto, tá de baixo para cima. Clica de novo no degradê, e daí você coloca aí as cores que você quer. No caso, eu vou colocar aqui a cor cinza, um pouco mais escuro, beleza, pro cinza um pouco mais claro, beleza. E aqui eu vou ajustar, ó. Puxar aqui, clicar aqui, aumentar um pouquinho mais para branco. Beleza, no caso aqui eu não gostei, então vou dar um Ctrl Z, voltei para branco, certo? Então eu acho que basicamente esse módulo 04 ele se resume a essas aulas, tá? Se você quiser, por exemplo, o leão tá aqui, ó. Ah, vamos colocar um efeitinho no olho dele. Vamos lá, vamos clicar lá em cima lá. Vamos puxar aqui a camada essa camada aqui de formas, né? Clicar aqui na forma, vou fazer um círculozinho aqui, ó. Vou dar um Ctrl Shift N para criar uma camada. Você dá um OK e para preencher essa camada aqui, você segura Alt e dá um Backspace. Perdão, você segura Ctrl e dá um Backspace. Pronto, você vai estar preenchendo essa camada com a cor aqui do fundo. Para tirar a seleção, você segura o Ctrl D. Ctrl D você tira a seleção da camada. Vamos selecionar aqui, vamos mover aqui para o olho do leão. Diminuir um pouco o tamanho. Vamos ver se fica legal, né? Deixa eu colocar um amarelo aqui, ó. Beleza, coloquei um amarelinho aqui, ó. Vamos pegar essa imagem, vamos rasterizar ela. Perfeito. E vamos colocar um modo de divisão. Não ficou legal. Vamos descer aqui, ó. Aqui, ó, sobreposição de cores. Só que daí ficou muito forte, tá vendo? Vamos colocar um efeito de blur aqui. Você vem aqui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Você consegue dar um efeito de blur. Você, né, coloca ali um desfoque ali em todas as bordas aí, e dependendo do raio, você aumenta e diminui o tamanho do desfoque. No caso nosso aqui, eu acho que esse tamanho aqui, esse tamanho tá legal. Dá um OK.
Vamos dar um Ctrl J para duplicar e vamos puxar para o outro olho aqui, ó. Você pode vir em opacidade, diminuir o tamanho um pouco, tanto de um quanto o outro. Ajusta a tela e olha para você ver. Eu particularmente não gostei, mas é um efeito também que, dependendo da hora que for aplicado, fica bem legal, tá joia? Então anota todos os passos aí, os comandos que eu passei, né? Ctrl Shift, Alt, né? Ctrl Alt, segurar o botão direito para que vocês não percam aí, né? Os comandos. E depois de tudo pronto, se você quiser dar um efeito de luz, de brilho ou de sobreposição de cores em toda a imagem, você vai colocar lá no topo, né, das suas layers. Você vai vir aqui em ajuste, você clica ali, por exemplo, eu quero dar um brilho e contraste. Você clicou, ele vai abrir uma camada aqui, ó. Você vem para a área de camadas, ele abriu aqui o brilho e contraste. Perdão, vamos lá de novo, fiz errado. Você vai vir aqui em ajustes, vai abrir e pronto. Aqui em cima você vai poder estar fazendo aí o ajuste de brilho e contraste, tá? No caso aqui eu acho legal que se eu aumentar um pouco o brilho e der um pouquinho mais de contraste, vai dar um efeito muito legal aí na imagem, tá joia? E eu achei que aqui ele ficou muito branco. Você vem aqui novamente nele, ajuste, cor seletiva, você aumenta um pouco mais o vermelho, deixa eu ver, aumenta um pouco mais o preto, ó. Ficou legal. Vamos ver o amarelo. Você clicando aqui no vermelho, você tem essas camadas aqui. Vamos tentar diminuir um pouco o amarelo aqui. Ficou bacana, tá? E é isso, né? Lembrando que sempre salva o teu PSD em arquivo, salvar como, né? Para exportar, você pode vir exportar para web, ou você pode salvar como e selecionar aqui se é JPEG ou PNG, tá joia? E eu acredito que essa aula ela seja resumida aí nesse conceito, tá joia? Pode ver que a imagem ela ficou bem legal. Isso aqui dá uma capa perfeita aí para uma box aí. E é isso, pessoal. Vamos pro próximo módulo aí, para a próxima aula.